Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 14. Assim está escrito: Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a ordem de Deus para nos levantarmos, com base neste e em outros textos. Aqui, quando Paulo estava escrevendo à igreja de Éfeso, uma igreja vibrante, poderosa, que realizava um importante trabalho para Deus, mesmo assim, ele advertiu, dizendo que, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É uma pena que, passado alguns anos, já quando da revelação a João na ilha de Patmos, Éfeso estava muito aquém do que ela tinha sido. Ela já tinha tido o seu clímax, a sua atuação, sua influência na sociedade, mas agora estava lá já decaindo. E foi preciso uma advertência do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Senão, virei sobre ti e tirarei o teu castiçal. Mas aqui ele estava advertindo para que despertassem aqueles que estivessem dormindo e diz: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mortos, levantar-se dentre os mortos aqui, são os mortos espirituais. Evidentemente, não é os mortos físicos, porque os que morrem fisicamente, eles são sepultados. Aqui, aqueles que vivem fisicamente, mas espiritualmente, diante de Deus, estão mortos. Então diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, a palavra de Deus sempre vai nos advertir, nos orientar e motivar a nos colocar de pé, a nos levantar, a tomarmos posição, a estarmos no momento decidido. Colocar-se em pé é colocar-se em prontidão, em atitude de uma tomada de posição, levantar-se. Aqui, falando sobre aqueles que dormem. Não é o sono físico, é o sono espiritual. Aquele sono que vai arrefecendo o ânimo, o ímpeto, a ousadia, a intrepidez, o fervor espiritual. Estas coisas vão diminuindo, vão se apagando, e a pessoa é tido como que alguém que está dormente, dormindo. Mas a palavra de Deus diz que é para despertar. E para que esteja desperto, não deve continuar na mesma posição. É preciso que se coloque de pé. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esta era a orientação que Paulo dava àqueles irmãos, e com certeza muitos daqueles que estavam adormecidos, eles receberam, através desta palavra, a orientação, o mover de Deus, e se colocaram em posição diante do Senhor. Colocaram-se de pé para continuarem servindo, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Mas quando vamos olhar a Bíblia, nós vamos encontrar em várias passagens falando sobre a necessidade de levantar-se. E por que levantar-se? E em outras ocasiões, nas nossas orações, é comum orar a Deus e dizer: Senhor, levanta-te. Levanta-te, Senhor. A oração, às vezes fazemos isso nos casos
de orações. Por exemplo, no Salmo 3 e o verso 7, está escrito assim: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Mas veja a oração: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. É a oração pedindo a Deus que Deus se levante. O outro texto nós encontramos no Salmo 12 e o verso de número 5, quando o próprio Deus diz que se levantaria. Ele diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. No primeiro verso, o salmista está pedindo: levanta-te, Senhor, salva-me, livra-me. Neste segundo verso, verso 6, verso 5 do Salmo 12, o próprio Senhor diz: me levantarei agora. Deus também coloca-se de pé. O Salmo 44, o verso 6, está escrito assim. O Salmo 44. E verso 5. Por ti venceremos nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Não é isso aqui, não marquei errado. Salmo 76, o verso 9. Quando Deus se levantou para julgar. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar todos os mansos da terra. Então, quando Deus se levanta, ele coloca-se na posição de agir em favor dos seus servos, colocá-los em um lugar de segurança. Levantar-se. Salmo 44 e o verso 26. Tinha marcado errado. Salmo 44, o verso 26, diz assim: levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Então, observe, tanto nós, o salmista, como nós, nas nossas orações, quando oramos a Deus, nós oramos e pedimos: Senhor, levanta-te. Senhor, levanta em meu auxílio, levanta para me livrar, levanta para me socorrer. E o próprio Deus responde: me levantarei agora. Deus se levanta para agir e operar em socorro do seu povo. Mas o próprio Deus também exige de nós que nós nos levantemos, nos coloquemos de pé diante da presença dele, conforme o primeiro verso que li. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós observamos lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, o versículo de número 5, quando o anjo deu ordem a um profeta que ele se levantasse. Capítulo 19, versículo 5 diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Então, observe aqui, Elias, o grande profeta do Senhor, poderosamente usado naquele reinado de Acabe e Jezabel, agora, diante de uma ameaça, ele procurou fugir. E o anjo do Senhor foi enviado para falar com ele. Ele fugiu, ele saiu da direção de Deus, então ele estava lá moribundo, triste, abatido, decepcionado, sem sentido na vida. Mas Deus manda o anjo lá e o anjo toca e diz:
levanta-te e come. Levantar-se para comer. Ele levantou, comeu o que lhe tinha sido dado e deitou-se novamente e dormiu. E no versículo 7 diz: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Então, Deus não tem prazer em nos ver detido, caído, deitado, desanimado, triste, moribundo, sem sentido, sem significado. Não. Quando Ele nos encontra em qualquer destas situações, a ordem de Deus para nós é: levanta-te, coloca-te de pé, firma-te, toma posição. Elias precisava tomar aqui uma posição diante do Senhor. Ele não deveria entregar-se à situação e aos problemas que estava acontecendo com ele diante daquela intimidação, daquela ameaça. Ele precisaria estar em pé, firme na presença do Senhor. Porque quando se está em pé na presença de Deus, Deus move o seu braço para livrar, para cuidar, para defender, para amparar, para proteger. Foi assim com Elias. Nós encontramos também quando Jonas, conhecido profeta fujão, Deus o chama e o manda para a cidade de Nínive, e ele foge da presença do Senhor e vai para Tarsis. Porém, o Senhor, que comanda todas as coisas, enviou no mar uma tempestade, e o certo é que Jonas teve que ir para Nínive, conforme o Senhor tinha determinado a ele, e pregar contra aquela cidade. Mas quando surgiu aquela tempestade, aquela dificuldade, o mestre do navio, os marinheiros, chegaram diante de Jonas. Então, observe aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas e disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A ordem de Deus era para que ele se levantasse e fosse para Nínive. Ele, na verdade, se levantou, mas não para ir para Nínive, mas para fugir para Tarsis. E quando veio aquela turbulência, capítulo 1 de Jonas, versículo 6 diz: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Olha, o profeta dormente. Elias, o profeta que dormiu. O anjo foi lá e o acordou. Jonas, o profeta dormente. Levanta-te, dormente. Levanta-te. Invoca o teu Deus. Talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. Quando Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ele disse: levanta-te, desperta tu que dormes. Estava dormindo. O Senhor Deus disse: levanta-te. Sempre a ordem de Deus é essa. As pessoas estão dormindo, estão sonolentas. O sono espiritual está dominando a vida de muitas pessoas. Mas a palavra de Deus nesta oportunidade é: levanta-te, dormente. Coloca-te de pé. Toma posição diante da presença do Senhor nosso Deus. Então com Jonas foi assim. Com aqueles de Éfeso, com Elias, com Jonas, aconteceu assim. Quando Jesus estava lá numa sinagoga, conforme relata Lucas capítulo 6 e o versículo 8, ele estava numa sinagoga e tinha lá um homem da mão mirrada. E Jesus estava ensinando. Mas em dado momento, ele viu aquele homem e diz a ele o seguinte, Lucas capítulo 6, versículo 8. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então ele levantou-se para receber a cura, o milagre. Elias levantou-se para comer.
Jonas levantou-se para invocar o nome do Senhor. O homem da mão mirrada levantou-se para receber o milagre, a cura da parte do Senhor Jesus Cristo. Quando observamos em Jeremias, no capítulo 18, versículos 1 a seguir, uma leitura bem conhecida, nós encontramos também a seguinte expressão. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor pediu a Jeremias que levantasse, colocasse em posição diante de Deus e descesse lá, à casa do oleiro, que lá o Senhor iria fazê-lo ouvir as suas palavras, que deveriam ser dirigidas ao povo de Israel. Então, Jeremias, o profeta, também foi chamado por Deus para se levantar. Então, observe como a palavra de Deus é tão interessante, é tão importante, que nós encontramos nela esta expressão, levanta-te. Quando nós observamos o profeta Ezequiel, no capítulo 2, o Senhor também fala com Ezequiel nestes termos. Ezequiel, capítulo 2, e o versículo 1. Diz assim, 1 e 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, ou seja, levanta-te, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Filho do homem, põe-te em pé, levantar-se para ouvir a voz de Deus. Então, quando nós encontramos essa expressão na Bíblia, ela tem o seu significado. E significa uma tomada de posição, colocar-se de prontidão diante do Senhor para receber dele aquilo que ele deseja nos comunicar. Quando Isaías escreveu lá no seu livro, no capítulo 60, e o versículo de número 1, está escrito assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece. Sempre no sentido de nos colocarmos de pé. Levantar-se, colocar-se de pé. Jesus, quando aqui esteve, quase próximo do final do seu ministério, ele reuniu seus discípulos e disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O próprio Jesus também se levantou. Deus se levanta. Jesus se levantou. Os profetas foram orientados a se levantarem. O dormente da igreja de Éfeso foi advertido para se colocar em pé, levantar-se dentre os mortos, para que fosse esclarecido pelo Senhor. O homem da mão mirrada que estava na sinagoga, Jesus disse: levanta-te e vem para o meio. E quando ele obedeceu, ele recebeu o milagre, ele recebeu a cura, a sua mão foi restituída sã como a outra. E nos lembramos também do caso de Jonas. Levantou-se para fugir, mas não teve jeito. O mestre do navio, os marinheiros disseram: levanta-te, invoca o teu Deus. E quando nós observamos a vida do filho pródigo, quando ele chega diante de seu pai e diz para ele: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e o pai distribui a ele aquela parte. Ele vai embora, feliz, regozijante,
ganhou a liberdade, ganhou a rua, foi-se embora. Mas não tardou muito tempo, tudo que ele tinha levado acabou. Não tinha amigos, não tinha trabalho, não tinha mantimento, não tinha nada, e o dinheiro que levou gastou desnecessariamente, com coisas que não acrescentaram nada à vida dele. Naquela situação de miséria que ele estava e com fome, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Mas ele tomou uma decisão. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faze-me como um dos teus jornaleiros. Este foi o pensamento que ele teve, a decisão que deveria ser tomada. E depois disso diz: e levantando-se, foi para seu pai. Então, como é importante nós atentarmos para a palavra de Deus. João, quando começou a receber as revelações de Deus lá na ilha de Patmos, ele quis se curvar diante do anjo para o adorar. Mas o anjo disse: não faças tal, levanta-te, eu sou teu conservo, adora a Deus. Eu não sou digno de adoração. Levanta-te e adora a Deus. Então observamos esta palavra tão importante, levantar-se, que na oração nós usamos pedindo a Deus que se levante a nosso favor. O próprio Deus diz: levantar-me-ei. Mas ele também diz a nós: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Deus nos quer em pé diante da presença dele. Este ficar em pé diante da presença do Senhor é tomar um posicionamento, é não ser levado pela distração, é não ficar acomodado, é não procrastinar, ficar adiando, não dar o real valor às coisas de Deus. Colocar-se em pé é estar na posição de sentido, de prontidão, de atenção, de cuidado, de percepção do que vamos ouvir e receber e o que vamos fazer. Colocar-se em pé é reconhecer que nós estamos diante de um Deus soberano e maravilhoso, que nos pede esta posição: põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus continua disposto a falar com os seus filhos, mas a ordem é: põe-te de pé, levanta-te, porque só assim nós vamos dar sentido e atenção ao que Deus tem a nos dizer. Foi assim, como disse, na igreja de Éfeso, foi assim com Elias, foi assim com Jonas, foi assim com o homem da mão mirrada, foi assim com Jeremias quando desceu à casa do oleiro, foi assim com Ezequiel quando Deus o chamou, foi assim com Isaías quando profetizou lá no capítulo 60, levanta-te e resplandece, foi assim quando Jesus disse: e eu quando for levantado sobre a terra, todos atrairei a mim, e também o filho pródigo, quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Todos estes mudaram o sentido quando se colocaram em pé na presença de Deus, atendendo esta orientação do Senhor. Este é o exigido de Deus para mim, para você, para cada um de nós. Diante da presença de Deus, nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira. Não. Deus não aceita qualquer coisa da nossa parte. Ele aceita o melhor que nós podemos lhe oferecer.
E isto quando nos colocarmos em pé diante da presença do Senhor nosso Deus. Quantos estarão em pé quando o Filho do Homem vier? A tendência é muitos cansarem-se, desanimarem, trocarem o sentido da vida e se perderem pelo meio do caminho. Mas quem está atento à palavra do Senhor, ele sabe que ele não pode vacilar, ele não pode se descuidar, ele não pode negociar, mas ele deve em todo o tempo estar em pé na presença de Deus. Colocar-se de pé diante do soberano é fazer como aqueles 3 jovens hebreus, quando Nabucodonosor e a sua equipe fizeram um edito para que eles se curvassem, se dobrassem diante da idolatria, mas o que eles fizeram? Eles levantaram-se e ficaram de pé. E nada lhes aconteceu, porque eles estavam em posição diante de Deus. E por conta disso, Deus entrou com eles naquele fogo e os livrou e os guardou. Nem o mal lhes aconteceu. Por quê? Porque eles estavam em pé diante da presença de Deus. Quem se coloca em pé diante da presença de Deus, em sinceridade, verdade, pureza e temor, tem as mãos de Deus estendidas, tem o livramento, tem a proteção, tem a direção, tem o suprimento, tem a graça de Deus, tem a vitória para a vida. Porque está numa posição em que Deus espera encontrar o homem e a mulher diante de si, em pé na presença de Deus. Que eu e você possamos aprender, à luz desses textos, que Deus espera de nós que permaneçamos de pé. Não se deixe levar pelos problemas, pelas dificuldades, pelas incompreensões, pelas ameaças, pelas intimidações, pelas enfermidades, pelas necessidades, por qualquer que seja a situação adversa que se apresentar. Nunca permita que estas circunstâncias o coloquem prostrado, mas mantenha-se em pé diante do Senhor nosso Deus, porque em pé você receberá de Deus força necessária para vencer. Terá de Deus o livramento, terá a bênção, a presença, o poder de Deus atuando na sua vida e te encorajando a permanecer de pé, firme e fiel até o fim, sem recuar, sem desanimar, sem voltar atrás, sem tomar atalho, mas prosseguindo, embora que com dificuldades, mas sempre de pé diante de Deus. Este é o melhor lugar para nós ficarmos em pé diante do Senhor nosso Deus. Então estão aí estes versículos que foram referenciados nesta ministração sobre levantar-se. Se Deus levanta-se, se o próprio Jesus se levantou, se os profetas se levantaram, se os enfermos se levantaram, nós também somos convidados a nos levantar e estar em pé diante do Filho do Homem. Em pé, esperando-o com expectativa e alegria a todo o momento, porque ele virá. E ele não espera nos encontrar caídos e desanimados. Ele espera nos encontrar em pé, em atividade, em ação, em trabalho, em vigilância, em regozijo, em ações de graça, em glorificação ao nome do Senhor. É assim que precisamos estar, em pé diante de Deus. Aprenda isso. Você precisa se levantar na presença de Deus, mostrar-se em pé diante do Senhor.
crendo, confiando, esperando, na expectativa, no discernimento, com a visão para o alto, para Cristo, porque dele virá soluções, orientações e diretrizes para a nossa vida. Mas quando nós permanecermos de pé, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Se está dormindo, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Guarde esta palavra. A partir de hoje, levante-se na presença de Deus e desfrute tudo quanto Ele tem para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua caminhada, enquanto estiver aqui por esta terra. Sirva a Deus com alegria, com graça, com gratidão, porém de pé na presença do Senhor. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que Deus continue a nos abençoar através de Jesus Cristo, seu Filho, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.